Muito boa noite, seja muito bem-vindo. 21 horas em São Paulo, direto de onde falamos e transmitimos para o mundo inteiro via Facebook. Começa agora o programa Papo Show Live e hoje temos entrevista. Eu nunca faço esse programa sozinho, você sabe disso. Então, é óbvio que eu vou dar o meu primeiro boa noite para Vicky Araújo. Olá, queridíssimo! Olá, Cassiano! Olá, Bel, meus queridos! Olá, espectadores! Olá, ouvintes! Daqui a pouco a gente dá uma notícia boa. Tudo bem com todo mundo? Como foi a semana? Mais uma semana de aprendizado, correria, mas estamos aqui! Bora mais um! Obrigada pela presença. Não é isso, senhor Abel? Como é que o senhor está? Boa noite. É isso aí, Cassiano. Boa noite, Cassiano. Boa noite, Vicky. Boa noite todo mundo que está assistindo. Vamos para mais um programa. Hoje temos novidade, estamos candidato. Ó, eu estou com a política na cabeça ainda. Temos convidado. O programa promete, vai ser muito legal. Então fica aí com a gente, aproveita. Se tiver alguma pergunta, comenta na nossa página facebook.com/programa Papo Show. Embaixo aqui dessa publicação, manda a sua pergunta que o Cassiano posta e a gente vai fazer a pergunta para o nosso convidado. Fechado, gente? É isso aí, um dia especial, um dia importante, esse 8 de dezembro de 2020, dia que tivemos a primeira pessoa vacinada de Covid no mundo. Uma senhora de 90 anos da Inglaterra foi a primeira a tomar a vacina e começar esse processo que a gente espera que aconteça rápido também por aqui, apesar de todos os pesares, a situação em relação ao processo de vacinação contra a Covid-19. Obviamente, todo mundo que está fazendo a estrutura, né, do combate, da vacinação e também da organização de como todo o processo vai ser desenhado, propõe doses duplas. Então você não vai resolver com uma dose só, você sempre vai ter duas doses, um intervalo aí de 60 dias de uma para outra, pelo menos essa é a experiência com base na vacina da Inglaterra, e esse intervalo de 60 dias para poder fazer a segunda dose. E aí depois, óbvio, primeiramente as pessoas com os idosos e pessoas com comorbidades, e depois a gente tem um escalonamento de idade e de importância, né, grau de importância e função para fazer a vacinação e então começar essa mobilização pela imunização. E aí, gente, o que vocês pensam disso, desse dia, dessa data tão importante, né, desse começo? É um começo, mas é um começo que a gente deve comemorar, porque, afinal de contas, a gente está quase há um ano vivendo nessa prisão, né? Pode falar, Vicky, vai lá. Bom, vem de nós, bora, né? Que seja mesmo tudo isso que ela promete, né? A gente tá vendo aí entre 90% e 95% de eficácia, uma resposta maravilhosa, que seja isso mesmo, que independente de quantas doses sejam, que sinceramente que tenha para todo mundo, que não seja os bots do Titanic, sabe? Que seja uma coisa democrática, que venha para bem, venha de onde vier. Eu tô vendo muita gente com restrição, dali eu não tomo, de lá eu não tomo, isso daqui eu não quero, toma, sabe? Tome e seja feliz. E que realmente logo a gente passe dessa para, né, novas aventuras, porque deu já, galera, deu. Chega. Mas, apesar disso, o que está aparecendo é que depois, outra hora, a gente fala sobre isso, que é um papo longo, que daria um programa inteiro, né, que a gente provavelmente vai passar Natal e Ano Novo trancadinho também, né? Bora, pelo menos dá para ver lá ao fundo, a gente consegue ver uma luz e não é o fogo do inferno. Exatamente, é uma oportunidade também para a gente falar assim, vamos botar fé na ciência, vamos dar uma oportunidade para todo mundo que está lutando para chegar a uma vacina, seja ela chinesa, tailandesa ou iraquiana, sei lá de onde, mas é uma coisa que a gente precisa, a gente está esperando, como a Vicky falou, a gente está esperando isso há quase um ano. Então, eu estou escutando muitas pessoas falarem, eu não vou tomar vacina. Gente, de verdade, eu vou tomar, na boa. Eu não vou querer arriscar. Mais ainda. Bom, o pessoal também comentando isso. O pessoal comentando nessa questão de tomo ou não tomo. Gente, eu já comi churrasco grego no centro. O que é uma vacina? Então eu diria que você periga já está imunizado. Então. Pois é. Um churrasco grego com suco grátis. Já, enfim. Se você ainda eu sou praticamente um Highlander. Se você está vivo.
Ai, excelente, é bem por aí, ó. A gente já se arriscou. Mas é uma coisa né? a ser comemorada, né? Sem dúvida, sem dúvida. Vale muito a comemoração. Por falar em comemoração, eu não sei se ela já está por aqui, se ela ainda não deu aquele salve para nós de toda terça-feira à noite, mas Conceição, se você estiver nos assistindo nesse momento, ó, beijão para você, feliz aniversário. Eu até combinei com o pessoal aqui antes da gente começar, falar, vamos falar do aniversário da Conceição no começo do programa, né? Afinal de contas, tudo que você se doa e nos ajuda e faz com que, né, o programa cresça e se desenvolva com base aí na tua experiência e aquilo que você compartilha, curte, recomenda sobre a gente é o mínimo que a gente poderia fazer. Eu costumo dizer, todo o dinheiro do mundo não pagaria tudo isso que você faz. Muito obrigado, que você seja muito feliz, que você tenha um novo ano maravilhoso. Aliás, maravilhoso. Tá bom? Esse é um novo ano de vida pra você. Tá certo? Parabéns, Conceição. Chegando o Marcel aqui, dando boa noite aos terráqueos. E também desejando Marcel. Feliz aniversário para a Conceição. É isso aí. Parabéns, bom, lindona! Vocês querem mandar recado para a Conceição? A hora é agora. Muito obrigada por nos aguentar. Vem, espero que você esteja vendo, porque senão você vai ter que ver na reprise, a gente dando parabéns. Felicidade, exatamente. Tudo de bom, um ano incrível. Arrasa, Sagitariana. Parabéns, Conceição, feliz aniversário, obrigado pela audiência, obrigado pelo apoio que está com a gente aqui em todos os programas, que o seu ciclo novo seja, ó, maravilhoso, assim que nem você tem sido com a gente desde o começo. É isso aí. Muito bem, feita essa abertura necessária, vamos para um momento ainda mais necessário. Eu vou pedir para a Vicky Araújo fazer as honras da casa e receber o nosso convidado, André Ascioli. André, querido! Falar de André Ascioli é falar de cultura. Ó, eu vou fazer assim, ó, vou ter que pegar assim o super currículo dele e fazer isso, ó, porque senão, desculpa aí, a gente só tem uma hora de programa, meu bem. Mas o André Ascioli é ator, diretor, produtor e atualmente ele faz a curadoria artística de projetos teatrais na área de patrocínio da Vivo e gestão do Teatro Vivo. Faz a curadoria e administração do Teatro Eva Hers, aquele lindo da Livraria Cultura. Pois é. Então, acho que vocês lembram que quem trabalhava nisso era o Dan Stubach. Pois é, com esse moço aqui, ó. André. Pois é. E aí, ele já fez... Agora também, ó, também está na gerência geral de curadoria do Teatro Porto Seguro. E aí, gente, diretor, co-dirigiu, co-produziu, atuou, e aí tem espetáculo e nome aqui, que você fala, sabe, em inglês eles falam name dropping, você vai só botando nomezinho assim, ó. É só gente incrível, é só gente de peso, trabalhou com, sei lá, vamos lá, a Clarice Nisquier, que eu tive o prazer de conhecer via André, trabalhou com Elias Andreato, trabalhou com Juca de Oliveira, trabalhou com Cássio Escapim, trabalhou com Gabriela Duarte, Edson Fieschi, o cara entende do babado. E aí eu vou aproveitar que a gente está no meio de um papo de bar aqui e falar que eu tenho o imenso prazer de conhecer ele antes de tudo isso, quando ele era, assim, o embrião, um bebê desse conhecimento todo de teatro, que a gente já é amigo há muito tempo, né, seu André? Muito obrigada pela presença, valeu, vamos falar de cultura aqui. Obrigado a vocês, que é uma honra estar aqui com vocês, imagina, obrigado. Pô, tudo isso que ela falou aí diminui tudo para pequenininho, tá, gente? Porque é a vida da gente, né? A gente nem percebe. É muito louco quando você fala, você tem que escrever um currículo, você fala assim, aí você vai vendo como você envelheceu, né? Porque quantas coisas já fez. Mas enfim, é um eterno aprendizado. Estamos aí, estamos na luta. Muito bem, André. Posso fazer a primeira pergunta? Só para saber dele. Ali, quando a gente se conheceu em 95, você achava que você ia ter essa responsa toda de decidir que espetáculo vai para cartaz para pelo menos 3 teatros? Fala para mim. Não. Sei lá, gente. Não, primeiro assim, né? Eu nunca imaginei que fosse ficar desse outro lado do balcão, né? Eu sempre falo assim que eu virei o balcão, né?
Porque, né, eu fui para ser ator, né, me formei como ator, e a ideia era essa. E aí, mas quando veio esse desafio, como você falou, pelo Dan Stubach, de entrar nessa jornada de fazer a gestão do Eva Herz, que foi o primeiro, né, foi um desafio do bom, assim, esse aprendizado também do olhar do contrário, né, e aí é isso, eu não fico pensando muito nisso não, sabe, Vicky? Eu aprendi uma coisa numa das peças que eu até fiz dirigir com a Clarice Nisquier, que era oh meu Deus do céu, fugiu o nome, mas eu te falo. Do livro do Newton Bonder, que tem uma frase que ele colocava lá, que é abençoado Criador dia a dia. Então você tem que pensar dia a dia. E é nisso que eu penso sempre, inclusive é isso que eu acho que está me deixando um pouquinho são nessa loucura de hoje em dia. O Wilson me lembrou aqui, cabala do dinheiro. Então, porque se a gente também ficar pensando, às vezes, muito no futuro, você fica projetando uma coisa e fica enlouquecido, né? Lógico que você tem que ter uma meta, você tem que ter um objetivo, mas antes também de você ter uma meta e objetivo, você tem que pensar no agora, no hoje, senão você não vive nem o hoje, né? Pelo menos é o que eu penso. Eu sempre lembro da nossa queridíssima, que já partiu, a Lídia Zósima, que falava muito disso, né? Viva o presente, né? Esteja no presente. Então eu tento pensar muito nisso. Então é por isso que eu não consigo. É verdadeiro isso. Quando eu projeto essa coisa de olhar para trás e falar, meu Deus, tudo isso não dá conta. Parece que foi ontem. Eu tenho algumas surpresas aqui para vocês aí, viu, gente? Que eu preparei aqui para mostrar para vocês. Ó. Eu tenho. Por favor, Posso começar? Vamos mostrar, ó. Vocês lembram aqui, ó. Onde está o Oli? Sim, meu Vi que era aula de hoje. maquiagem teatral. O Pois André é. fez uma coruja e eu fiz o meu cachorro, o Hector. Foi uma homenagem pro Hector, eu lembro. André, que delícia. Guarde momentos, mas também guarde fotos. Sim, por favor. Então. Eu tô da cor dos nossos nomes aqui, né? Tá bom. Olha aqui, ó. Porque a gente nós íamos de ônibus, né, para a Fundação das Artes, né? Então, na volta, a gente tinha todo mundo que sair correndo para pegar o último ônibus. Eu morava em Itaquera, né? E aí, se eu não pegasse o último ônibus, eu não chegava nunca de São Caetano e Itaquera. Então, quando a gente tinha aula de maquiagem, muitas vezes você tinha que ir embora maquiado, porque não dava tempo de você tirar a maquiagem. Então, André e Vicky no ônibus, ó. Caraca, que legal. Olha o André me entregando. Caramba. Não, tem várias. Ó, tem essa aqui, a gente fazendo maquiagem, já projetando o dia de hoje, entendeu? Ó os velhinhos aqui, ó. Eu até que envelheci bem, né? A gente fazendo o primeiro. Meu Deus, ali embaixo. Caramba. A gente fazendo. Essa aqui é da Davi, ó. É que eu fiz o senhorzinho. Rapaziada, o André tá mostrando tudo! André Ancioli mostra tudo. Agora, eu não sei se ela projetou, porque nos bastidores, antes de começar, ela contou um caos. Foi! Meu Tem Deus! imagens. Faltou contar que eu tava com uma camiseta do New Kids on the Block. Quem lembra do caso Lorena Bobbitt, galera? Pois é, a gente fez na aula de ferimentos, a gente fez... E quem não lembrar, joga no Google para saber o que é, né? Foi bem na época, e aí a gente falou, pô, vamos fazer, era aula de ferimento, a gente falou, vamos inventar, foi muito legal. Eu tô esperando aqui. Interessante, fotos tiradas, fotos com filme, né? Não eram câmeras digitais, eram fotos com filme. Relíquia. Olha, eu vou te dizer que aquela era uma época que a gente fala, ainda bem que não tinha internet, essas coisas instantâneas. Olha, tô bem, feliz. Só o que eu queria, saía revelado, nem foto, né? Tá vendo, Vicky? André tem o seu passado nas mãos. Pois é.
E ela tem o meu também. Jamais imaginei, né? Já aproveitando, a gente está falando aí questão de passado, de tantas lembranças boas que em algum momento aí, todo mundo que já trabalhou em teatro, em algum momento quando você pega essas fotos antigas, de espetáculos antigos, passa todo um filme na nossa cabeça que a gente relembra tudo isso. E eu quero emendar minha pergunta para o André. O que é, André, para você, o que representa o teatro na sua vida hoje? Ai, na verdade, na minha vida, o teatro para mim, é vital, é respiro. Algumas pessoas falam para mim que eu sou workaholic, mas na verdade não é que eu sou workaholic, é porque foi o que eu escolhi para viver, né? Então não é, eu não encaro como um trabalho, na verdade. É a minha vida, né? A minha rotina é essa. Então, assim, desde quando eu me dei assim, quando eu me descobri o teatro, porque na verdade eu descobri o teatro já adolescente, eu nunca tinha ido ao teatro, né? E eu, na verdade, eu dançava, tinha um grupo de que a gente dançava, e aí, por conta desse grupo, eu fui convidado para poder fazer um filme com o Carlos Reichenbach, e aí eu fiz o filme com ele, e aí eu lembro que o cameraman, né, falou assim: menina, você leva jeito, você devia fazer teatro. Eu não sabia nem o que ele estava falando, porque eu não sabia o que era. Eu nunca tinha ido, né? E aí eu peguei e fiquei, o que é isso? Aí fui pesquisar o que era. Tinha um grupo de teatro, isso foi, eu estava no quinta série, sexta série. Aí quando foi mais no colegial, né? Porque na época era colegial, né? Eu fiquei sabendo na escola que tinha o grupo de teatro amador na escola, e fiz o teatro amador, mas mesmo quando eu fiz o teatro amador, eu nunca tinha ido ao teatro. E foi quando depois eu fui assistir o nosso professor de teatro lá amador, era o Décio e o Ronaldo, eles levaram a gente para poder assistir um espetáculo, porque a gente estava próximo de estrear, e ele queria que a gente visse como que era o resultado final de um espetáculo. E aí fomos assistir Van Gogh com Elias Andreato. E imagina, foi uma loucura, né? Ver o Elias em cena, aquela monstruosidade de pessoa que transpira a arte, né? Ali para mim o chão abriu, eu falei, é isso que eu quero, é para isso que eu nasci, não é que mané dançar, cantar, nada, é isso que eu quero. E aí foi determinante, assim, eu fui atrás, minha vida toda foi meio que se conspirando para isso. Então, trabalhava durante o dia como boy e fazia faculdade, a fundação não é faculdade, fazia o curso na fundação, até quando eu me formei. Quando eu me formei, saí do serviço e fui atrás do teatro. E de lá para cá, minha vida é só o teatro. Então quando você pergunta para mim como que eu vejo teatro, para mim, é a minha essência, é a minha fonte, é o meu destino, assim, no sentido de seguir. Se eu tenho que projetar alguma coisa, vamos ao teatro, entendeu? Porque então, assim, às vezes fala assim, as pessoas, nossa, né, você é maluco, você tem que administrar 3 teatros, mas para mim é tão natural para mim hoje em dia. Claro que também não é que eu administro 3 teatros, também só é possível porque eu tenho uma puta equipe, né? Uma equipe que está junto comigo, que está lá batalhando, que embarca junto na mesma história comigo, porque também sozinho não daria, né? Então, na verdade é isso, mas a essência do teatro é essa, é equipe, né? Não é solo. Então, isso é o que me conduz, entendeu? Então, lógico que aí a gente está falando, um pouquinho antes estava falando dessa coisa da pandemia, né? Porque quando veio dia 14 de março, né? Oficialmente a informação, na verdade foi dia 15, né? Porque no dia 14 já se sabia que alguns teatros estavam fechando, mas no dia 15 foi quando Dória realmente decretou que a partir do dia 17 de março todos os espaços culturais estariam fechados. Ali, para mim, assim, foi assim, caramba, assim, mas foi de imediato, caramba, temos que fazer alguma coisa online. E se você me perguntasse um dia antes se eu queria fazer alguma coisa online,
a primeira coisa que fala assim, você é louco, teatro é contato, teatro é presencial, não sei o quê. Mas na hora que falou, não tem mais, fechou, não fechou. Eu sempre falo que é meio como represa, o rio tem que sair, ele vai procurar um curso. Se é por onde vai, ele vai, entendeu? Mas a arte, ela vai ter que chegar em algum lugar. E, então, lógico que não é teatro, né? Teatro tem muitas outras questões, né, envolvidas, né? Mas né? Mas porque a gente, de uma certa forma, tá tendo esse contato, né? É uma maneira diferente que a gente está reinventando esse jeito de fazer. E eu acho necessário, acho importantíssimo a gente manter isso. A minha pergunta para você, André, seria com relação a esse histórico, né, essa vivência, a essa paixão de querer o teatro por toda a sua vida, envolvido e revestindo na tua vida. Como foi pular para o outro lado do balcão, né, e lidar com isso, né, essa adaptação para lidar com o outro lado do balcão, e a adaptabilidade com o momento atual. Eu queria que você me dissesse essas duas adaptações, como é que foram para você. Tá. Bom, na verdade é isso, assim, eu acho que as necessidades ditam as regras, né? E viver de arte no nosso país, infelizmente, não é a coisa mais fácil do mundo. Nem sempre quando você... E eu sempre tive uma coisa muito forte em mim, de que eu não gostava de ser taxado, sabe? É só isso, é só aquilo. Mas também isso é natural e comum isso acontecer também, mas eu não gostava muito disso, né? A Vicky vai até lembrar disso, na época da nossa formatura na Fundação das Artes, né? Até o nosso finado professor também na época, ele porque queria que eu fizesse na formatura um personagem homossexual, mas várias vezes eu já tinha feito outros personagens homossexuais em exercícios de sala, tudo. E eu falava, não, eu não quero, não vou ficar taxado para isso, eu quero outras coisas, né? Então isso para mim, na verdade, sempre foi um desafio de somar, na verdade, né? De agregar esses valores, porque para mim tudo faz parte. Então assim, para mim, eu brinco dessa coisa de virar o balcão, mas na verdade, para mim, tudo é teatro, tudo é um trabalho artístico. Óbvio que existe uma questão, às vezes, do olhar mais administrativo, né? Que a maturidade, confesso, foi me mostrando que mesmo no administrativo, você consegue extrair a arte. Eu acho que a gente tem uma coisa, infelizmente, muito errônea e equivocada no nosso olhar aqui no nosso país, de que o artista é só o que cria, não é o que se administra, né? E não faz essa sua gestão do seu negócio, né? O teatro, a sua arte, desculpa, é um negócio, você sobrevive dele, é uma profissão, né? E muitos brigaram muito, inclusive, para isso, para que tivesse reconhecimento de profissão. Então a gente não pode achar que isso não é uma profissão, né? E essa profissão ela é alimentada de muitas questões, muitos lados. Então, o contra-regra, o camareiro, o administrador, o produtor, o figurinista, o cenógrafo, tudo isso se compõe, né, esse artista. E eu estou falando, lógico, da minha área, mas isso acaba sendo em todas as áreas, o músico, o hold, o carregador, o cara que afina os instrumentos, o cara que vai limpa o pincel lá para o cara pintar, o principal pintar, enfim, então tudo isso são elementos que alimentam esse profissional, né? Mas eu me sentia muito angustiado. Quando eu entrei, quando eu recebi esse desafio pelo Dan, de fazer a gestão do Eva Hair junto com ele, claro que primeiro vem o entusiasmo, né, vem essa paixão, vem tudo isso, e aí a gente vai fazendo, você vai fazendo, e aí realmente teve um momento que eu fiquei meio angustiado nesse sentido de, puxa, mas e agora? Eu não vou estar mais em cena? E agora? Como que eu consigo expressar o meu fazer artístico, né,
sendo que eu estou preso nesse lugar aqui, né? E aí, na época, eu me lembro que eu falei com o Elias Andreato, porque foi a minha ligação com o Elias, eu digo que é muito forte, assim, porque, só fazendo essa parte, a primeira peça de teatro que eu fui assistir foi com o Elias. Anos depois, o Edinho, que também era da nossa turma, o Edinho Rodrigues, ele fazia direção de cena do espetáculo Visitando o Sr. Green, com Paulo Altran e o Cássio Capim, e aí ele precisou sair, e aí ele me indicou para entrar no lugar. E o Elias Andreato era o diretor do espetáculo. Então, aí eu conheci o Elias ali. Aí depois, foi com o Elias, no Visitando o Sr. Green, que o Cássio Capim precisou sair, o Dan entrou, e eu conheci o Dan. E aí, 5 anos depois, o Dan me convidou para poder fazer esse trabalho junto com ele, e os 3 anos depois, eu conheci eu voltei a ter contato novamente com o Elias. E aí, foi justamente já no Eva Harris, estamos lá, e aí eu falei, Elias, pelo amor de Deus, me deixa assistir um ensaio, me deixa ver um processo de criação de um projeto seu, para poder me sentir parte, né, de aprendizado mesmo. Ele falou, não tem nenhuma lógica você ficar assistindo, então eu vou te chamar para você ser meu assistente de direção. E aí eu falei, não. Ele falou, não, você vai fazer assistência de direção, vou ficar sentado. Só que, para mim, eu falei, tá, mas até então, o que significava aquilo? Até, né, e um processo criativo com um cara como Elias, eu falei, caraca, o que eu vou fazer? E foi uma puta responsabilidade, um puta aprendizado, porque era uma peça que o Elias estava em cena, que era o Édipo Rei. Então, como ele estava em cena, eu era o olhar de fora. E ele tinha toda a generosidade da escuta, sabe? Ele, como todo o elenco. Então, e aí, isso. A partir daí, foi um aprendizado atrás do outro, porque daí eu engatei uma atrás do outro, porque o Elias é uma fábrica, né? Porque daí porque daí eu fiz essa, depois ele dirigiu, fiz assistência de direção numa outra com um solo do Nutinho, aí ele fez um outro solo dele que era o Andante, como ele estava em cena, então ele me convidou para poder dirigir ele, eu falei, você é louco? Ele falou, não, você agora vai me dirigir. Aí, então, assim, isso tudo foi numa soma e numa generosidade também, que isso me preencheu muito. E aí, foi aí que eu falei assim, caramba, tá vendo? A gestão de um espaço, de um trabalho artístico, também pode ter o seu olhar artístico. Eu não preciso estar em cena para poder me achar que eu só estou fazendo uma entrega artística se eu estou em cena enquanto ator. Eu posso estar isso como uma direção, inclusive numa curadoria. E aí que eu falei, caramba, é verdade. Porque eu sempre brincava que a bilheteria do Eva Harris é um consultório de terapia, porque você fica ali na bilheteria, as pessoas vêm, elas ficam conversando com você, elas falam que elas gostam, que elas gostariam de assistir, e aí você fica conversando e eu fico puxando, porque aí eu quero ouvir, né? Eu quero ter essa sede de querer ouvir. E nisso você fala assim, poxa, legal. Então eu vou tentar começar a fazer. E o Dan sempre também foi muito generoso também com relação a isso. Eu pegava os projetos, escolhia todos os projetos que chegavam e apresentava para ele, né? E aí ele ficava assim, e aí, o que você acha? E aí, qual que você quer? E aí, qual que você pensa? O que se fosse você faria como? Então, assim, então ele sempre me dava essa linha, né? E óbvio que muitas vezes falava, não, essa linha, essa pipa tem cortante, vai nessa não, vamos no outro. Aproveitando até o gancho desse teu comentário em relação a ouvir as pessoas e querer saber do que elas gostariam, entra essa pergunta do Marcelo Oliveira. Pode ler, Abel, por favor. André, boa noite. Como você faz para escolher os espetáculos? Como que eu faço para escolher os espetáculos? Marcel, boa noite, obrigado pela presença aí. Eu queria só uma parte. Conceição, não te conheço, mas feliz aniversário. Parabéns. Marcel, ótimo. É o seguinte, eu aprendi muito isso de usar de uma intuição também, né? Eu acho que a nossa intuição é nosso guia também, de uma certa forma. Só que é lógico que eu tento fazer também um parâmetro dentro de um diálogo com os estabelecimentos que eu estou, né? Então, assim,
O Eva Herz, por exemplo, ele nasceu num pensamento de justamente contramão o que na época era a bola da vez, que era a comédia stand-up, né? Então, um teatro pequenininho, intimista. Então, o que a gente poderia colocar ali para conversar com esse público que tivesse esse lugar e que conversasse com o espaço Livraria Cultura, mas não necessariamente tivesse aquele, de novo, aquele post-it dizendo teatro que só faz peça de livro, né? Não era isso. Então, como que você tirar isso? Então, quando você me pergunta o que eu faço para escolher uma peça, então, na verdade, eu tento ver a conjuntura do momento, eu tento ter essa escuta e saber o que as pessoas estão querendo ouvir, qual é o universo que está se falando, como os teatros que eu cuido, ele tem um olhar também, eu quero ser delicado no que eu vou falar, para não parecer que eu estou diminuindo, porque para mim toda forma de comunicação tem o seu valor, mas é que eu acho que tem alguns espetáculos que ele tem um lugar pouco de entretenimento, e tem os lugares que tem alguns espetáculos que tem um lugar mais de levar algo a mais, né? De passar uma mensagem mais forte para a sua vida, enfim, né? Então, e os teatros dos quais que estou hoje, eles têm esse olhar, né? Eles têm esse olhar de uma entrega que não fique só no pensamento comercial apenas, entendeu? Então, ele lógico que ele tem um olhar comercial, porque, afinal de contas, se vive, de novo, é a nossa profissão, a gente vive disso, então ele tem esse olhar, mas, ao mesmo tempo, ele também tem essa preocupação do levar uma mensagem, muitas mensagens além do subtexto, entendeu? E aí, para mim, isso para mim é uma floresta, é uma chácara de frutas, né? Porque daí você vai nadando, você fala assim, não, então, o Eva Herz, que a gente chegava a colocar 5 peças em cartaz simultâneo ao mesmo tempo, fala assim, poxa, então eu estou falando do tema X, eu vou agora para esse aqui, para Y. Essa peça ali está faltando, então vou agora para cá. Até para não ter disputas entre temas. Ou não, ou fala assim, agora eu vou falar só de tema de diversidade. Pega toda a programação de diversidade, entendeu? Então eu tento colocar isso de uma maneira nesse lugar, mas sempre respeitando e numa troca, de novo, com os estabelecimentos, entendeu? Tanto com a gestão do Eva Herz, como na gestão do Porto, como a gestão do Vivo. No Vivo e no Porto em especial, eu faço essa frente, mas a gente tem um comitê, que esse comitê senta, debate, conversa, né, para poder a gente tentar fazer isso de uma maneira extremamente democrática, e ter vários olhares também em cima disso. E na verdade, eu aprendo muito com isso, porque às vezes também você fica naquele lugar, não, eu vou fazer essa peça que é maravilhosa, porque não sei o quê, mas aí tem um olhar de uma outra, fala assim, não, André, mas isso aí, e fala, é verdade, eu não tinha pensado nisso, né? E aí, então você vai meio que ponderando também as questões todas. Eu acho que é importante. Então, não sei se eu te respondi, mas é isso, assim. Eu uso muito também da minha intuição, e ao mesmo tempo respeitando alguns princípios que eu aprendi, né? De dar oportunidades, como me foi dada, de colocar peças, projetos porque às vezes, assim, eu lembro que quantas vezes a gente bate na porta para poder fazer um teste, você só bate com a cara na porta, você não consegue nada. Então, da maneira como é possível, da maneira como dá, eu tento dar oportunidades também, abertura. Nossa, assim, eu com muita honra, eu falo com muita honra. A Ana Vitória, a dupla Ana Vitória, essas meninas lindas, o primeiro show que elas fizeram foi no palco do Eva Herz. Elas já eram estouradas do jeito que elas eram na internet, mas elas nunca tinham feito um show tete a tete. Aí, conversando com a produtora, eu falei assim, vamos fazer aqui, a gente tem que fazer aqui. E nós fizemos. Então, a primeira turnê que elas fizeram foi nos teatros do Eva Herz no Brasil todo.
Então, e hoje as meninas fazem Rock in Rio em Lisboa, entendeu? Então, Isso é incrível. é muito legal isso, né? Saber que, de uma certa forma, em algum momento eu estava ali, contribuir para esse trampolim. E que foi o que aconteceu comigo, de uma certa forma, dentro do meu universozinho, eu também tive essas oportunidades, né? Então eu acho que é importante a gente fazer isso. Abel, sua pergunta, por favor. Deixa eu aproveitar e te perguntar. Essa questão do teatro que você estava falando, na escolha dos temas, dependendo do momento. A gente está vivendo uma época em que a política, né, ela é muito importante na vida das pessoas e as pessoas estão tomando cada vez um pouco mais de consciência disso. Eu queria saber, assim, como você vê a influência da política na cultura do Brasil? Eu acho que... é muito... eu acho que tem um lado muito positivo, porque as pessoas, de uma certa forma, estão realmente se permitindo a olhar mais para essa questão da política, né? Mas tem um lugar também que, por um outro lado, é muito perigoso, que é a polarização, né? Essa polarização, ela não é saudável. E essa polarização em todos os sentidos partidários, de pensamento, de crença, da falta de respeitar o próximo, né? E aí, por isso que eu acho que a arte, a cultura, o teatro, a música, nesse momento se faz ainda muito mais necessário, porque é um lugar que coloca todo mundo no horizontal, né? E embora muitas vezes ainda tenta não fazer isso, né? A sociedade ela está tão doutrinada para determinadas coisas que aí ela às vezes ataca, né? Então eu não quero levantar a bandeira para nada, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu acho que às vezes muitas coisas de repressão, de censura, ela é um reflexo de uma sociedade que também censura o tempo inteiro, entendeu? Então as pessoas elas têm que quebrar essa censura interna, assim como a gente fala da coisa do racismo estrutural, né? A gente também, além do racismo, a gente também tem outras questões estruturais que estão enraizadas, e aí a gente só endossa isso na sociedade, né? Então eu acho que a arte consegue transgredir isso, né? É muito louco isso, né? Porque você vê um quadro desses mais maravilhosos do mundo, uma mulher de seio de fora, é um absurdo as pessoas quererem, mas é a arte, é mostrar, é a sociedade, né? Mas se é uma mulher, uma foto, aquela mulher é uma vaca, é uma prostituta, e não é isso, né, gente? Não pode ser assim. Então eu acho que a arte tem esse papel muito importante, Abel, de conseguir quebrar um pouco esse preconceito empoeirado, né? Porque é uma coisa empoeirada. Não dá mais para poder aceitar isso. Não dá. E aí, quando eu falo para você que eu tenho um pouco de receio, é só um pouco disso, porque com relação à política. Porque a política, quando a sociedade começou a ter um olhar mais profundo com relação a isso, os espertalhões começaram a modificar o pensamento e conduzir de uma outra maneira. E as pessoas se achando espertalhonas, elas começam não, é verdade, e vai numa polarização muito violenta, sendo que elas estão sendo manipuladas, entendeu? Então é isso, assim, de novo, assim, aí você fala assim, mas o que então você tenta fazer? O que eu tento fazer, então, é grifar mais ainda peças que não que trate do tema, mas que desperte o olhar das pessoas para o mundo, entendeu? Porque daí eu acho que quanto mais a gente olhar para isso, mais você vai se questionar, né? Teve uma vez uma leitura que nós fizemos lá na Vivo, uma peça teatral, sobre aquele caso infeliz e horroroso daquele cachorro que foi, né,
morto pelo vigia do mercado lá, né? Pra não ficar falando nome. E aí o Rafael Primor, ele escreveu um texto onde ele fala do tema, mas aí ele coloca esse personagem desse cara, tudo fictício, né? Não foi da vida real dele. Mas ele coloca esse cara como sendo um cara da roça, um cara que, para poder sobreviver, ele tem que matar a galinha, ele mata o porco, ele mata, né? Ele tem uma vivência que é completamente diferente da nossa urbana. E só que, lógico, não é que ele está perdoando ou colocando isso, mas ele coloca questionamentos no sentido de que, assim, você vai tacar pedra no cara, mas você não sabe a vivência do cara, ou no que ele foi alimentado, qual foi a história daquele cara, para achar que ter matado aquele cachorro era a coisa mais normal do mundo. Entendeu? Não estou julgando certo ou errado, não é isso, mas é nesse sentido. Essa peça provocar, né? Esse filme Era Vez um Sonho, não sei se vocês viram, assisti com a... Me fugiu o nome dela agora, mas eu já vou lembrar, estou péssimo com... Mas enfim, que conta a história de uma mãe maluca que ela se droga, ela é dependente, e é uma revolução, tal... Mas aí depois você vai vendo justamente a infância dela, como que ela foi criada, como ela foi tratada pelos pais, o quanto, na verdade, o que ela é hoje, ela é um reflexo do que ela foi, como ela foi criada, né? Então, eu acho que a arte tem esse papel justamente de você, de uma maneira muito lúdica e sem ficar apontando o dedo na cara, de demonstrar olha, gente, o quão ridículos e quão tolos a gente pode ser se a gente seguir por esse caminho, se a gente seguir por esse lugar, entendeu? Se olha, ouve o que você está falando, sabe assim? Se fosse com você ia gostar, sabe? Se alguém te julgar por um ato, né? Por um minuto, por um momento da sua vida, né? E é legal você falar disso, uma semana antes de tudo fechar, eu fui assistir o Caros Ouvintes, que era eu chorando na plateia, eu nasci na época da ditadura, e eu vi, assim, a minha mãe chorando lá, fulano chorando ali. O espetáculo chacoalha você de um jeito, porque a gente está um segundo de estar naquele momento de novo. Eu saí de lá que, assim, eu tive uma catarse ali dentro, eu chorava, e uma semana depois fecha, né? E aí, isso veio exatamente esse pensamento, né? Que é muito... é pirante a situação da gente imaginar que o teatro a gente tem que ralar muito para encher aquelas salas e, de repente, a gente precisa esvaziar porque não pode mais aglomerar, né? E eu fiquei assim, na época, sabe, uma semana mesmo, literalmente uma semana antes, eu acredito. E aí eu quero fazer pular para isso, porque eu quero falar sobre isso com você. Como é que começou, então, a história de vamos fazer teatro que a pessoa assiste em casa, pelo Zoom? Porque está acontecendo, está lindo. O que foi assim, de novo, Elias Andreato, eu liguei pro Elias, falei, Elias, a gente tem que fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa, vamos lá. Vamos pensar em alguma coisa. E o Elias, boa noite, Doraci. A gente começou aí ele começou a fazer um experimento, ele por conta própria, de como fazer um espetáculo voltado para a câmera, né? Para a câmera daqui, né? E aí a gente começou a fazer alguns ensaios, lógico que ele na casa dele e eu aqui na minha casa, a gente começamos a assistir, e aí eu fui assistindo, né, ele fazer, falando, gente, dá para fazer, não é cinema, não é televisão, e não é teatro, mas é uma maneira diferente de você se comunicar, né? São técnicas que
que existem, para o que fazer para poder manter a atenção da pessoa, para não dispersar ela, para ter uma boa iluminação, como é que entra a luz, zoom, meu Deus do céu, se você solta a música, começa a falhar o som, o que você tem que fazer para poder então esse som não falhar, como que você compartilha, aí vem esse brinquedinho aqui, que tudo isso, na verdade, as empresas já usavam muito, né? A gente sabe que todas as empresas fazem as suas transmissões, fazem suas convenções usando essas ferramentas, mas para nós, enquanto artistas, também que às vezes somos assim, né, fechadinhos nos nossos mundos, né, não nos permitíamos a ter esse olhar, dessa possibilidade, sabe? E aí, então eu achei que então foi muito interessante, e aí foi nesse lugar que começou a provocar. Lá na Vivo, a gente tinha esse projeto, como eu falei para vocês, que era já comentei até do Rafael, que era de fazer leituras dramáticas. Eu acho que a gente tem uma falta muito grande de conhecimento da nova dramaturgia, a dramaturgia contemporânea, né? De dar voz também e vez para essa nova dramaturgia. E aí a gente começou, então, a fazer essa provocação de fazer essas leituras, né, lá. Mas a leitura na internet, no meu ver, podia distanciar um pouco as pessoas, na minha ingenuidade, tá? No meu pensamento. Hoje eu não acho que existem formas diferentes de se fazer que você consegue aproximar. Mas até então, naquele meu momento, lá em março, quando eu pensei, eu falei, caramba, eu vou mais distanciar do que aproximar. Então, o que a gente podia fazer para tentar modificar? Né? E, ao mesmo tempo, seguir este lugar de continuar semeando e instigando as pessoas a terem esse desejo de consumir a cultura, né? Aí a gente começou com um projeto lá na Vivo, que era justamente de falar de dramaturgos, né? Então a gente chamava algum ator para poder fazer uma live de dramaturgia. Então o Pâmio fez o Shakespeare, Marco Antônio Pâmio, a Clara Carvalho que fez o Tennessee Williams, e fomos puxando. E aí, quando eu vi o resultado final da peça do Elias, que ele adaptou o espetáculo que ele já fazia no teatro, que era Pessoa, que é uma compilação de textos do Fernando Pessoa, que ele fez para esse universo da internet, falei, vou provocar também de fazer também no teatro, neste lugar aqui da internet. E aí a gente começou. E até então ainda estava mais acirrada a questão da flexibilização, de sair, né? Tá muito trancado. Então a gente começou fazendo a primeira temporada, todo mundo da casa, né? Então, o primeiro foi o Mohamed, que fez lá no Rio na casa dele, depois foi o Elias na casa dele, depois foi o Scapim na casa dele, a Lena Roque, a Luciana Carnielli, que foi até o 19 de julho, quando começou, de uma certa forma, já flexibilizar mais as possibilidades. A gente começou já a passar da fase mais grave para mais amena, né? Falei, poxa, então, e foi um sucesso, gente, foi um sucesso, no sentido de que nós desbravamos por fronteira, sabe? Não ficou mais somente no quadrilátero São Paulo. Agora você fala com o mundo, né? Então, você começa a levar a possibilidade de um conhecimento, de uma fala, de uma troca muito além fronteiras. Então, isso foi muito enriquecedor. E, lógico, que isso foi muito instigante para querer fazer mais, né? E como a gente já estava mais com essa flexibilização, falei, vamos então agora levar para o teatro. A gente consegue fazer a partir do teatro. E dentro do teatro, a gente ainda tem um pouco da possibilidade de levar essa nostalgia do lugar que é o nosso templo, né? Então, o público não está, mas está, porque daí ele vê a cocheira, ele vê o palco, ele vê a luz, ele vê todo aquele cenário. E aí veio uma provocação também para esses artistas que toparam embarcar na loucura, porque é uma loucura, é se jogar no trampolim sem saber o final lá embaixo, entendeu? Então, eu falava assim, olha, vamos tentar fazer como se a câmera fosse um espectador sentado em cima do palco. E você está conversando com esse espectador, para não ficar, em hipótese alguma, com cara de teatro televisionado. É uma conversa, é um papo.
E aí todo mundo sempre embarcou nessa história. Então, assim, isso, é olhar na íris, é olhar no olho, que é, no final das contas, que a gente faz quando você está no teatro, né? Quando você rompe essa quarta parede, que a gente, né, e você vai para o público, é isso. Então, o que eu provoquei eles mais foi de falar, olha, a gente vai sempre quebrar a quarta parede. Ponto. Né? A quarta parede é a câmera. Né? E ao mesmo tempo, e aí, junto com todos os espetáculos, todos os projetos, a gente foi tentando ser cada vez mais audacioso. Os primeiros, a câmera era paradinha, parada, e o ator é que tinha que fazer o zoom chegando perto ou se afastando. Aí depois falou, pô, vamos tentar fazer uma coisa mais assim, a câmera se movimentar um pouco mais, né? E aí a gente foi indo, e até que a gente começou a tentar a ser mais audacioso nesse lugar. Sempre de uma certa forma, para poder melhorar essa experiência do cliente, do espectador, do cidadão que está do outro lado, né? Para poder também não ficar sempre o mais do mesmo, porque senão também não tem graça. Tem uma hora, a gente se satura, é fato, a gente se satura. Esse brinquedinho aqui, ele consome bastante da gente, né? Então, essa foi uma provocação sempre, isso no vivo. No Porto, a provocação foi um pouco maior, porque o Porto, a gente fez a live de aniversário do Teatro Porto Seguro, que foi 5 de maio, que a gente batalhou muito para poder fazer os 5 anos, porque a gente tinha preparado uma super estreia, né, de aniversário, a gente ia voltar, vamos voltar ainda, não está né, mas estava planejado voltar com o espetáculo Ensina-me a Viver, com a Glória Menezes, que ela ia fazer, então ia ser uma comemoração de uma volta da peça Ensina-me a Viver, que foi um grande sucesso dela, e ia ser a comemoração do teatro. E, lógico, por motivos óbvios, grupo de risco, jamais a gente poderia fazer isso lá no auge de maio, fazer uma peça nesse formato. Então a gente falou, bom, guarda aí na caixinha, daqui a pouco a gente vai voltar com tudo, e vamos fazer uma live de aniversário. E foi quando a gente fez essa live, onde nós mesclamos projetos que já haviam acontecido no teatro, mostrando um pouco desse revival, né? Então, tivemos Daniela Mercury, enfim, teve uma galera que fez show a partir das casas deles, então, assim, foi uma loucura, nossa, para mim foi assim, eu sobrevivi àquele dia, e agora eu sobrevivo a qualquer coisa, porque é muito louco, gente. A internet que estava na Espanha, outro que estava na Bahia, outro que estava no Rio de Janeiro, outro que estava em Porto Alegre, você fala, meu Deus do céu, e manter a estabilidade disso tudo, e ao mesmo tempo como você se instigar a audiência, porque foi um programa longo, a gente começou, era cedo, era umas 5 da tarde, e foi quase até 9 da noite, né? Era muita coisa, e a gente ainda ficava batendo, porque era no auge das grandes lives, dos grandes cantores, então a gente tinha que fazer tudo muito assim, estratégico, porque senão você perdia o público para outra live, entendeu? Então, olha, tá sendo, na verdade, um grande aprendizado, né? O que fazer para poder instigar o público a manter essa vontade de fazer. E aí, quando a gente começou a fazer a programação no Teatro Porto, que a gente fez em maio, depois a gente não fez mais nada, porque a gente tinha uma esperança de que, possivelmente, em julho, pudesse já voltar com a programação que estava prevista. Como, infelizmente, ficando cada vez mais distante, a gente falou, poxa, então a gente vai fazer, mas a gente não quer fazer mais do mesmo, então a gente vai tentar fazer alguma coisa diferente também. Então, a gente também começou a provocar os produtores que toparam participar, num lugar de tentar entregar algo além, interatividade, enfim, algo que não ficasse só na passividade espectador e o artista, entendeu? Uhum. E aí foi esse o nosso grande desafio, que foi o pós-F, né, que foi a homenagem a Fernanda Young, que nós fizemos com a Maria Ribeiro,
que ela fazia uma interação com o público depois via Instagram. O Festival dos Parlapatões de Peças de um Minuto, que foi um festival, que é um festival tradicional que eles já fazem, mas aí eles abriram esse festival, nós recebemos textos de peças de um minuto do Brasil inteiro, foram mais de 500 peças que receberam para poder ser selecionadas e eles fazerem as peças de um minuto. A gente fazia um espetáculo infantil com a meu Deus do céu, a amnésia tá forte. Mas, enfim, a gente fez um espetáculo infantil, porque é muita coisa. A gente fez um espetáculo infantil que chamava Ilustre Criança, mas que também não era só... tinha uma interatividade. A Jane Duboc, ela fazia uma contação de histórias onde ela instigava a criança a desenhar. A gente fazia no Zoom, então depois, no final, todas as crianças abriam as suas câmeras e mostravam os desenhinhos que todo mundo fez. Aí depois fizemos o Cara Palavra com as meninas, Débora Falabella, Andréa Horta. Andréa Horta, Vic, você sabe? Andréa Horta, né? Com quem eu fiz o comercial do Guaraná. Então, e que também começou com a gente lá atrás. A primeira peça de teatro que nós fizemos foi eu, o Wilson e ela, infantil, uma peça para Ultra System. Ensinando para as crianças, muito, muito legal. Olha. E aí ela fez esse projeto, eles fizeram esse projeto com a Bianca Comparato estava na Califórnia, a Andréia no Rio, a Mariana Ximenes na casa dela em São Paulo, e a Débora Falabella ocupando o palco do Teatro Porto Seguro. E toda noite a gente tinha uma poetisa contemporânea participando, lendo seus poemas e fazendo um bate-papo no final. Foi incrível. Teve uma poetisa que estava morando em Berlim e ela, imagina, a fuso horário totalmente diferente da gente participando. Não, a gente foi sensacional. Então é isso, a gente fica se provocando, como foi o último agora que acabou semana passada, o ex-reality, que era um reality show, mas que não era um reality show, uma peça, não era uma peça, e na verdade, todo o projeto tinha 9 dias consecutivos, então durante 9 dias a gente acompanhava por uma plataforma a vida de 3 atores que dividia tudo ali a telinha do seu celular, a gente ficava acompanhando em real time o que eles faziam no celular deles. Enfim, acho que isso que me segurou, Alexandre, não sei se eu te respondi, mas isso foi uma das coisas que me segurou nessa loucura toda. O que fazer para continuar levando o nosso ofício de alguma maneira para as pessoas, né? E como continuar mantendo essa chama acesa do desejo de não... Porque eu sei que a gente está vivendo um lugar que tem nesse momento, que a urgência está em outro mundo. Mas a gente também sabe que a arte segurou a onda de muita gente. Né? Sem dúvida. Então eu acho que isso para mim foi o que eu tentei fazer desse tempo, sabe? Se eu não tenho a inteligência da ciência para poder tentar correr atrás da vacina, então, abençoado Criador, dia a dia. O que eu posso fazer para ajudar o hoje, o agora, entendeu? Então, que bonito hoje, isso. agora o que eu posso fazer é isso. Então, é isso que eu vou fazer. Né? Então, quem vai fazer uma pergunta agora é o Abel. Vai lá, Abel. A gente está falando tanto dos bastidores, né? O André estava contando agora dessa inovação, que foi a transmissão dos espetáculos pelo Zoom. Claro que a gente não vai poder entrar nos detalhes aqui, André, mas eu queria que você, de uma forma mais sucinta, conseguisse responder assim. Se alguém te perguntar, é fácil colocar um espetáculo no palco? O que você diria? É fácil? No palco ou no Zoom? Colocar um espetáculo em pé. Como a gente costuma falar, colocar um espetáculo em pé. É facinho assim como o pessoal pensa? Não é, Abel. Na verdade é o seguinte, eu acho que a arte do ator é justamente mostrar que é fácil. Né? Eu sempre brinco que é isso assim, a nossa obrigação é fingir que o papel laminado ali atrás é uma parede de ouro, entendeu? Sim, exatamente.
E aí, porque essa é a nossa magia, né? É esse o nosso encanto. Mas para fazer essa magia acontecer, requer muito estudo, requer muito conhecimento, requer muita dedicação. Você mais erra do que acerta, né? Então é muito. Você tem que. É isso, você tem que se jogar, se permitir a fazer. Então, assim, o que eu penso é que. Mas isso não é motivo para não fazer. Eu acho que tem que fazer. Tem que se arriscar. Tem que se dedicar. Porque se você não fizer, você não acerta nunca. Entendeu? Nossa, outro dia eu assisti a Laura Cardoso dando uma entrevista no Bial, né? E ela falando de que lá atrás, né, que eles desbravaram territórios, né? Eu tive a honra e o prazer de trabalhar com eles, né? Com a Laura, com o Silvio Zilber, com a Eti Fraser, num espetáculo que eu fiz assistência de direção do Odilon Wagner, que era a Última Sessão. E imagina, né? O ensaio era um grande aprendizado, né? Porque você marcava o horário do ensaio às 3 horas da tarde, eles chegavam a 1h30, porque da 1h30 às 3 era quando eles ficavam conversando, falando tudo, e 3 horas da tarde estava todo mundo pronto para começar. Não é que está chegando ainda, tirando a mochila para poder fazer, entendeu? O Juca, quando eu comecei a trabalhar, eu já falo da Laura, não vou esquecer, mas o Juca de Oliveira, quando eu fiz a assistência de direção do Rei Lear, nós ensaiamos 3 meses, de segunda a segunda, era todo dia ensaiando. E no primeiro dia de ensaio, ele já tinha o texto todo decorado. E a gente passava 2 vezes a peça. A gente chegava, ele passava uma vez, aí eu e o Elias que fazia a direção, ele fazia toda a nota, ele falava, eu acho que você tinha que fazer aqui, aquele momento de uma inflexão, aquela ali, eu acho que aquele texto a gente podia falar com o Geraldinho Carneiro, que aqui fez a adaptação, de modificar alguma coisa, vamos tentar falar com ele, e porque o espetáculo era todo em decassílaba, né, para poder parecer que, né, para poder, né, seguir como se fosse um poema. E eu falo, caramba, mas... E aí fazia toda essa história, ele fazia isso, ele anotava bonitinho, a gente passava mais uma vez, aí ele sentava, a gente conversava, aí depois íamos embora. A gente ensaiava no colégio... Ai, meu Deus, como é o nome do colégio? Ali atrás da Praça Trianon, já vou lembrar o nome do colégio. A gente ensaiava numa salinha de aula lá. E eu me lembro que no jogo do Alemanha contra o Brasil, né, no fatídico Brasil, nós estávamos na sala de ensaio. Ele estava na sala de ensaio e ele fazendo o texto, e ele olhava para mim e falava assim, Alemanha. E ele, mas é muito louco, ele falando, era um monólogo, gente. Ele fazendo a peça, ele olhava para mim e falava Alemanha, e ele continuava. Foi muito... Era incrível, foi um aprendizado. Mas voltando com relação à história da Laura Cardoso, ela falando da coisa do que foi o desbravar o território, né? Eu, por exemplo, não sabia. Ela falou que ela fazia a voz da Pedrita, né? Que a voz da Pedrita era dela, da Laura Cardoso. Que ela que fazia a dublagem. Oi! Eu falei, gente, a nossa vida. Caraca. Já. E ela falou o quanto que foi rico aprender a fazer dublagem, né? O quanto foi rico fazer radionovela, que era tudo para eles, era uma pesquisa, né? Tudo, fazer cinema, fazer televisão, fazer tudo era uma pesquisa. Mas você imagina, gente, se eles não tivessem desbravado esse território, se eles não tivessem aberto essas possibilidades, a gente estaria tudo aqui só esperando a receita do bolo, né? Então, então, comparado ao que era naquela época, ao que a gente está hoje, eu acho que, na verdade, é isso. A gente se viu num momento todo mundo trancado, fechado, acostumado com feijão com arroz, a receita do feijão com arroz, que a gente teve que se reinventar e se modificar. É fácil? Não é. Não é fácil.
Você vai ter público? Não vai, talvez você não tenha, talvez você faça só para sua tia. Mas, vai, se é isso que você escolheu a fazer, não se baliza para isso, né? Eu faço muito para mim, eu confesso, né? Então, assim, porque então eu tento fazer que eu acredito também que se eu não colocar essa paixão, esse desejo verdadeiro, como que eu vou convencer alguém de querer assistir, em querer fazer, em querer ver, né? Então não adianta, né? Senão é fake. Então eu penso muito nisso, de que faz, se arrisca, se joga, vai dar errado, mas depois se acerta, mas se aprende. Uma vez tive um papo delicioso com Antônio Fagundes, que ele falava muito disso, né? Ele contou uma vez uma história de que na época ele fez na época do Tempos Áureos, que ele cuidava, fazia as peças que lotavam todas as peças lá no Cultura Artística. Ele tinha um projeto que eu não vou lembrar o nome do espetáculo, que ele falou assim: poxa, vamos tentar fazer uma peça que não seja para esse lugar, vamos tentar para um outro lugar. E aí foram ficar em cartaz no Procópio Ferreira. A peça estourou mais do que a que eles estavam no Cultura Artística. E ele começou a se questionar. Ele falou: não, tem alguma coisa errada. Eu não fiz essa peça para ser sucesso. Então, eu acho que o nosso papel é neste lugar. É a gente se questionar, é a gente aprender com essas questões todas, entendeu? Mesmo no sucesso, aprender o porquê que foi aquilo. Receita da Coca-Cola não existe, porque não existe sucesso. E tem os deuses aí, de uma certa forma, que estão sempre manipulando de alguma maneira, né? Mas eu acho que a gente tem que aprender, a gente tem que se jogar, e a gente só vai conseguir a couraça se você aprender, lindeza. Você não fica tanquinho, ou não fica malhado, ou não fica saudável se você não tiver uma boa alimentação, entendeu? Não tem milagre, né? Então eu acho que é meio nesse sentido. Você tem que se alimentar, se exercitar, para que uma hora você tenha essa estrutura. Então eu penso nisso. Eu penso que não é fácil, vai cair muito, mas não desanima, não. Ai, não, a vida já é muito chata, já pode ser muito chata se a gente deixar se desanimar. Então, eu tento chegar... Lógico que você fala assim, então o seu mundo é do Pequeno Príncipe. Não é do Pequeno Príncipe. Né? Eu tento também... Fico deprimido, fico chateado, fico ansioso, sou muito ansioso, mas eu tento respirar fundo, né? E, de novo, eu vou tentando me puxar para o chão, né? E vai lá, abençoado Criador dia a dia. Pensa no hoje, pensa no agora. Vamos lá, né? Para poder me manter também nos meus pensamentos e nos meus ideais. Vicky, tua saideira, por favor. A gente está com um tempo apertadinho aí para encerrar. Falei para vocês que eu falava. Passou rápido demais. Então, né, agora a gente precisa condensar para caber. Bora lá. Eu preciso fechar o microfone aqui, porque passa o caminhão de lixo. Em casa tem dessas. André, quando fechou, eu sei que tinha um monte de espetáculo em cartaz nos 3 teatros. Estão falando aí vacina, né? Estão falando até em volta às aulas em 1º de março. Como é que estão os planos para o futuro? O que vocês estão planejando aí para assim que voltar? E tem algum plano de vai voltar quando? 2021, o que rola? Ai, na verdade, a gente está esperando. De novo, a gente está no dia a dia. Abençoado Criador, dia a dia. O Porto Seguro, finalizamos a nossa temporada no Porto semana passada. Agora a gente está no período de recesso. Tem algumas atividades internas no próprio teatro que vão acontecer, de eventos internos. E é engraçado você pensar assim, em recesso, mas é porque também, como a gente veio numa loucura dessas coisas, dessas nossas lives que nós fizemos, então a gente também tem que fazer a manutenção do teatro, né? Então a gente aproveita justamente esse período para poder fazer a manutenção do teatro. Então nesse momento a gente está focado com essas questões da manutenção que a gente vai fazer e compreendendo para onde a gente vai, para saber se a gente volta com a programação online ou se a gente já faz a programação aberta.
De qualquer forma, o que a gente tem, né, combinado com todas as questões lá, é porque é isso, assim, a gente já tinha um desenho de programação para 2020 muito desenhada, não só no Porto, como no Vivo também, né? Então, se a gente pensar em retornar no presencial, é óbvio que a primeira coisa que a gente vai fazer é, então, né, em ordem de quem estava previsto a entrar, como você mesmo falou, cara, os ouvintes estreou numa semana e na semana seguinte a pandemia cortou a temporada, né? E 3 semanas depois eu ia estrear Picasso com o Grupo Tapa no Teatro Vivo. Projetos dos quais já estavam tudo pronto, montado para começar. Então, assim, a gente no Eva foram 5 peças, sem contar 2 depois que já estavam previstas para entrar. Então é isso, a gente está aguardando para acontecer. Eu acho que, assim, claro que a gente sabe que o planejamento é necessário, né, porque quem faz teatro é isso, nós não somos pastelaria, não é, dá um de queijo, abre a massa, É assim. né, não é bem assim, mas temos ciência disso, mas de qualquer forma, a gente está num pensamento dentro de casa, nesse momento, de que a gente pode ir devagarinho, né? Lógico que isso é um pensamento dentro das estruturas que eu estou, porque elas têm essa possibilidade de pensar dessa maneira. O Eva Hers, por exemplo, infelizmente, a gente não tem nem previsão de quando volta e se volta, confesso. Porque a situação, infelizmente, da livraria já vinha numa situação mais difícil, né? E a pandemia, de uma certa forma, colocou também numa situação também de entubar, né? De sobrevivência. Então, com isso, teve que também ter um remeleixo para poder manter o pulsante ali, o core da empresa, né? Para depois a gente reconstruir. Então a gente também está nesse lugar ainda pausado, mas com muita expectativa e esperança para que retome depois e a roda gira. Voltando, desculpa, vou tentar falar também da cabala do dinheiro, né, que o Newton fala. Que na vida da gente, todos os ciclos, é um ciclo, né? É um ciclo que é uma espiral, lógico, mas é um ciclo. E esse ciclo, uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Então, assim, você tem que saber reconhecer quando ele está embaixo. Porque se ele está embaixo, ele tem um motivo. Não chora. Vai até o fundo do poço. Quando você voltar, vai voltar com tudo para pegar o ar lá em cima. Então, eu acredito muito nisso também. Que a gente está nesse período agora de ciclo que realmente está no fundo do poço, mas é para um reprocesso interno. A gente sabe muito bem quantas pessoas, de uma certa forma, conseguiram sobreviver de uma maneira lindamente, quantas empresas não nasceram, quantas pessoas, de uma certa forma, eu sei que tem a tristeza, e é óbvio, não estou sendo, né, leviano de falar que não é uma tragédia, uma tristeza. A gente começou aqui falando das perdas que nós tivemos, né, do Eduardo Galvão, que faleceu essa madrugada, e quantas mil mortes a gente está tendo por dia, e essa eu não queria dar bronca, mas essa falta de consciência do ser humano de não pensar no próximo. Quando você vê imagens do Brás lotado de pessoas por consumismo, sabe? Se fosse por uma coisa essencial, sabe, assim, eu preciso ir para lá para comprar comida, é uma coisa, mas eu vou lá para poder comprar bolinha de Natal, pelo amor de Deus, gente, é muito grave tudo isso, sabe? Então mas é nisso que eu penso, assim, e por isso que eu acho que essa bola ainda vai, ela vai, infelizmente essa roda gigante ainda vai descer um pouco mais, porque a gente ainda não aprendeu o suficiente para poder começar a subir, sabe? Mas eu acredito que vai subir, e se não subir, a gente faz subir. Bom, gente, infelizmente a gente vai ter que dar um ponto final
né, com muita dor no coração, porque estava muito legal, estava muito gostoso, a gente estava recebendo muita informação, muito conhecimento aqui, e é muito importante. É um prazer receber convidados que acrescentam tanto a gente, e acrescentam o programa, e a ideia é sempre essa, né, fazer um programa que te acrescente, e a gente com certeza termina esse programa com a sensação de dever cumprido, né, não, Abel? Muito, muito. André, eu só tenho a te agradecer por essa oportunidade, por essa aula. Eu acho que em momentos como os que a gente está vivendo hoje, a gente precisa de cultura, sim. É fundamental. Eu diria básico. Então, muito obrigado e até uma próxima. Infelizmente, já acabou. Muito obrigado a vocês pela oportunidade também de trocar e também de conhecer vocês. Muito prazer conhecer vocês. E meu desejo, que está ali, meu desejo é que todo mundo seja feliz e pense no próximo. Não olhe só para vocês, olhe para todo mundo. Aquilo que você não quer para você, a gente também não pode querer para as outras pessoas. Então pense sempre nisso. Coloca sempre isso num questionamento. Se fosse você ia gostar? Então é isso que eu desejo para as pessoas, que elas tenham um olhar para o próximo. A gente precisa... Eu sei que é fase de efeito, eu sei que é a fase da moda, empatia é a palavra da moda, mas é necessário. É necessário. Isso aí. Obrigada, André. Obrigada a todo mundo que assistiu. Conceição, você vai ter que voltar e ver tudo do começo. Tem coisa para você. Assista, volta lá. Parabéns, muita felicidade. Parabéns, Conceição. Muito bem, gente. André, agradeço demais. Um prazer te conhecer, um prazer te ouvir. Espero que a gente tenha novos momentos como esse aqui, né? O convite já fica feito para novas oportunidades aí. As portas estão abertas. E a você que nos acompanhou, que nos assistiu, que vai nos ouvir ainda, que de repente está pegando o programa dentro da página num domingo, numa segunda de madrugada, enfim. Muito obrigado. Muito obrigado por se conectar com a gente, muito obrigado por dar essa 1 hora e pouco do seu dia para ser acrescentado. E essa é a nossa função social. A função de fazer com que você tenha informação de qualidade, fazer com que você tenha entretenimento, tenha distração, saia um pouco e desligue do noticiário convencional e tenha algo que possa fazer de fato diferença na tua vida. Muito obrigado pela conexão, obrigado pela audiência. A gente volta na próxima terça-feira, a partir das 9 da noite. Muito obrigado, valeu demais. Tchau, tchau.